Bom, eu acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Eu sou a Ariane Buller, sou delegada de polícia, especialista em neurociências, e nos últimos anos eu venho trabalhando sobre mentalidade, porque aconteceu um acontecimento com a minha filha, né? Quando ela nasceu, e aí eu acabei entendendo, na verdade, a gente inconscientemente, a gente começa a entender que começam a acontecer coisas na nossa vida que não é desse mundo, vamos dizer, desse mundo físico, que existe algo muito maior, né? Algo espiritual, algo que esteja acontecendo conosco, que a gente precisa entender melhor. E a partir daí eu comecei a estudar o autoconhecimento, estudar sobre mentalidade, e eu comecei a entender o porquê aquelas coisas eu criei na minha vida, porque eu atraí muita coisa. E também eu estudei sobre isso para poder ajudar minha filha, né? E graças a Deus, essa força maior nos ajudou, porque eu tinha muita fé, né? E além de tudo isso, além de querer também ser muito delegada, que eu consegui realizar esse sonho, que para mim, desde criança, era quase que impossível, mas eu sempre tive um desejo espiritual e profundo. Então, a partir daí, acabou que eu consegui realizar de uma forma que muitas vezes, se eu contar, as pessoas não acreditam, né? Mas graças a Deus deu certo pelo meu esforço, pela minha dedicação. Só que além de tudo isso também eu tenho um propósito que é ajudar a transformar a vida das pessoas através do estudo da mente, porque a nossa mente ela é assim uma caixinha de surpresas, né? Então a gente precisa entender a nossa evolução, para que a gente consiga criar a nossa vida e também muitas vezes ajudar quem mora conosco, as pessoas que estão próximas de nós, muitas vezes a família negativa, o marido, a esposa, a mãe, os filhos, né? Que eles não entendem. A gente às vezes é mais evoluído que eles. E nós precisamos mostrar resultados para que eles também, daqui um pouco, ó, poxa vida, essa pessoa está evoluindo, então o que ela está fazendo? Eu vou fazer também. Por mais que às vezes eles olhem para nós e pensem assim: ah, eu não acredito nisso aí, isso aí não dá certo. Só que eles vão começar a ver os resultados e eles vão querer, de alguma forma, também fazer e estar na abundância como a gente está. Então, eu sempre digo, nunca tente mudar o outro. Mude você, porque o outro ele vai mudar em consequência a sua mudança. Porque tudo que está dentro de nós está no outro também. Então, essa é a reflexão que a gente sempre tem que ter, né? E o que eu expliquei na primeira aula, né, foi só um breve resumo aqui, né, é que a gente é criador de tudo, tudo que a gente atraiu para a nossa vida, tudo que a gente tem hoje, foi um processo de criação anterior, né? Foi um processo que se a gente tem o que tem hoje, ali atrás a gente criou essa vida. Então, se a gente criou a vida que a gente está hoje, a gente pode muito bem transformar essa vida ali na frente em outro cenário de vida. Então, é isso que a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar e, a partir daí, usar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, equilibrando as energias yin e yang, que é as energias que eu expliquei para vocês ontem, né? Então, essas energias, energia masculina e feminina, a gente precisa equilibrar elas para que a gente fique no bem-estar, para a gente fique no equilíbrio diário, que é naquele triângulo que eu mostrei, né? O triângulo da vida. Por quê? Porque quando a gente está ali no meio daquele triângulo, a gente está no equilíbrio, está no bem-estar. E quando a gente está nos polos, a gente acaba, por exemplo, estamos muito alegres hoje, a gente tem que cuidar porque amanhã a gente pode estar no outro polo muito triste. Então, essas energias, elas mudam de muito rápido, né? Porque existe a lei do ritmo, a lei da polaridade. Então, a gente sempre tem que cuidar, nunca tá muito feliz e nunca tá muito triste. Sempre no meio termo, para que a gente não pule no outro dia para o outro extremo, né? Então, isso que eu expliquei ontem para vocês.
e que Deus não coloca nada na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso sentimento, que a gente não possa alcançar, que a gente não possa criar. Né? Então, se a gente tem o poder de criar, tem o poder de pensar, né? Então quer dizer que a gente também tem o poder de realizar esse sonho, esse objetivo. Então a gente tem que acreditar em algo, acreditar ou em Deus ou em uma força superior. Enfim, a gente nunca fala de religião, mas a gente fala de um ser superior que é a partir dele que a gente consegue criar todas as coisas, pois somos imagem e semelhança, e é isso que a gente tem que ter a consciência, né? E nada é uma verdade absoluta que ela não possa ser mudada. Como eu já disse também nas aulas passadas, a nossa vida ela é um quadro em branco e ele pode ser mudado a qualquer momento, porque às vezes a gente acaba se limitando, pensando que, poxa vida, eu sou velho demais, eu não vou conseguir mudar tudo isso, eu já nasci assim, não quero mudar. A gente escuta muitas pessoas falarem isso. Só que isso é uma falácia, é uma limitação, é uma escassez. Por quê? Porque a abundância ela está para todas as pessoas, abundância, prosperidade. Só que para nós conseguirmos acessar, a gente precisa acreditar naquilo. A gente precisa acreditar que a gente consegue chegar lá. Porque se a gente não acredita, se a gente não acredita que nós somos seres criadores, que a gente criou a nossa realidade de hoje, que a gente consegue criar outra realidade, a gente não vai conseguir encontrar os caminhos. E muitas vezes, como eu falei ontem também, a gente acaba, eu sempre puxando o como. Tá, mas Ariane, mas como que eu vou chegar? Como que eu vou chegar naquele lugar? É algo que para mim parece impossível. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode se apegar no como a gente vai chegar lá onde a gente quer. Eu sei que às vezes não é fácil, porque o próprio ser humano ele foi criado eu só acredito vendo, só acredito vendo, só acredito vendo. E isso acaba limitando muito, porque a gente precisa crer para depois ver. Só que às vezes a gente não tem essa fé. Então, como a gente não acredita, não tem essa fé, aquilo não vai chegar, porque a primeira pessoa que precisa acreditar somos nós. E, como eu falei ontem também, eu acreditar profundamente, não é aquele acreditar, eu acredito, que existem dois acreditar, né? Um acreditar de verdade e um acreditar, eu acredito. Lei da atração, eu acredito. Só que lei da atração não adianta só a gente acreditar, a gente precisa acreditar com um desejo profundo e espiritual. Porque se a gente não acreditar espiritualmente, não acreditar profundamente, a gente não vai conseguir encontrar os caminhos do como a gente chega até lá. O que eu estava falando então, né, que às vezes a gente se apega muito no como e a gente precisa tirar o como da jogada. Se você quer algo profundamente, você vai conseguir. Se você quer algo de verdade, aquilo vai chegar até você, porque você vai entrar naquela frequência todos os dias. E quando você entra na frequência, como que você entra na frequência? Se visualizando lá, sentindo que você está lá e agradecendo por já ter alcançado aquilo, mesmo que você não tenha alcançado ainda. Só que naquele momento que você está naquela frequência, você tem que aproveitar ao máximo aquela frequência. E o que as pessoas não conseguem é ficar naquela frequência. Então, um dos segredos é esse, a gente ficar naquela frequência da gratidão por já ter alcançado aquele cenário de vida ideal. Porque se a gente não fica. O que as pessoas normalmente fazem? Elas fazem o que tem que fazer um dia, aí sobe a frequência, né? Aí elas fazem 1, 2, 3, aí não faz mais. Aí ela não fica naquela frequência, ela abaixa. Por quê? Porque ela não consegue se manter lá. Por quê? Porque ela não acredita nela. Ela não acredita que ela pode conquistar aquilo. Ela acredita 1, 2, 3 dias. Mas ela não acredita mais. E aí, quando ela não acredita mais, a frequência baixa e aí
ela afasta aquilo que ela quer. Se a gente fosse seres humanos que conseguissem manter, na verdade é isso que a gente tem que trabalhar, né? Manter aquela frequência sempre a mesma. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que procurar ficar na frequência, sabe? Eu sei que vai ter dias que a gente não vai estar legal, que a gente vai estar meio para baixo, só que a gente tem que procurar coisas que nos deixem bem, para que o caminho seja mais leve. Então, a gente tem que se trabalhar todos os dias. Todos os dias eu não posso deixar as coisas me afetarem, eu não posso deixar o que o outro fala de mim me afetar. Muitas vezes isso não é fácil. Por quê? Porque a gente não tem um controle. Então, é isso que eu digo, a gente tem que começar a se controlar todos os dias, pensamento, sentimento e emoções. Então, hoje nós vamos trabalhar 3 casos, que seriam os casos bases da nossa vida. Primeiro, como usar o poder da mente para curar uma doença considerada grave ou atrair o corpo que você gostaria, como atrair uma pessoa específica ou deixar o seu relacionamento atual mais harmonioso, como aumentar a sua renda ou atrair mais abundância, tá? Primeiro, vamos falar da saúde. Eu acho que vocês acreditam, né? Acho que vocês acreditam que uma pessoa ela pode ser curada de uma doença grave pela mentalidade. Vocês acreditam nisso? Que a pessoa ela pode ser curada pelo trabalho mental de uma doença grave? Vocês acreditam nisso? Uma cura física, uma cura emocional, ter o corpo que a pessoa deseja? Acredito que sim, né? E a grande cura de tudo isso, tanto ter um corpo melhor, um corpo físico, um corpo emocional, uma doença, enfim, tudo isso que passa pelo nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é reflexo do que está aqui, tá? Ele é um órgão de impacto de tudo o que está na nossa mente. Libido, alcoolismo, ansiedade, emagrecimento, doenças de todo tipo que você possa imaginar. No momento que a pessoa ela cria uma imagem mental do que ela quer, ou seja, uma cura de algo que ela quer curar muito, ou um corpo saudável, ou uma redução de ansiedade, a pessoa ela começa a vibrar na frequência correta. E isso vai fazer com que ela atraia a cura. Ou seja, muitas vezes, o que acontece com as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão obesas, as pessoas que são ansiosas, as pessoas que estão passando por alguma doença, o que elas fazem? Eu acho que vocês já passaram por isso. Elas vivem aquela doença diariamente. Elas vivem naquela doença, sempre o negativo da doença. Elas procuram sempre o negativo daquilo. E o que acontece? Quando a pessoa ela vive aquilo de uma forma profunda, seja para o bom ou seja para o ruim, aquilo cresce, tanto bom ou ruim. E automaticamente ela não vai conseguir se curar. Então, a pessoa ela só vai conseguir se curar se ela entrar na frequência da cura. E qual a frequência da cura, Ariane? A frequência da cura é tirar todo pensamento, todo sentimento da doença e começar a se visualizar uma pessoa saudável, uma pessoa que caminha, que faz exercício, uma pessoa que é super saudável, que essa é a vibração da pessoa saudável. Agora, se a pessoa está na vibração se vitimizando, olhando para o outro e dizendo, nossa, mas eu tô isso, eu tô aquilo, só me aparece isso, só me aparece isso, desde uma dor de cabeça, gente, desde uma dor de cabeça. Isso é relacionado a tudo. Existem estudos, não sou eu que estou falando, a gente sabe que isso vem de muito tempo já, e então tudo está dentro de nós. Quando a gente começa a visualizar a cura, a gente vai encontrar caminhos para chegar na cura. Ou seja, a gente vai atrair os caminhos. Por mais que você não saiba como, nossa, a pessoa tem um câncer, mas não tem cura, mas só que ela vai atrair os caminhos, ela vai se
se regenerar, ela vai... porque o nosso corpo, ele tá a todo momento, a cada 2, 3 meses, ele se regenera todo. Muitas vezes a gente não entende muito sobre o corpo humano, mas até eu indico vocês assistir o documentário do corpo humano na Netflix. Ele fala muito sobre o nosso corpo humano e seria essencial a gente entender sobre o corpo humano, né? Então, o que eu quero dizer é que o nosso corpo, ele está a todo momento se regenerando, só que a gente muitas vezes acha que não. Então, a gente não fica visualizando a cura, a gente fica visualizando aquilo que a gente tem, a gente cresce naquele pensamento de doença, de ansiedade. Poxa, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso. Não, começa a se visualizar, eu sou uma pessoa calma, tranquila, mesmo que você seja ansioso. Por quê? Porque você vai começar a mudar a sua autoimagem. O que é autoimagem, Ariane? Autoimagem é aquilo que você enxerga de você. Quando você olha no espelho, qual a concepção que você tem da sua autoimagem? Essa concepção, ela vai... O que você enxerga hoje é o que você enxerga internamente de você. Se você começa a mudar essa visão, essa concepção, por mais que você não seja a pessoa que você gostaria de ser ainda, tá? Que a gente sempre quer mudar, a gente quer se trabalhar, a gente quer melhorar o corpo, a gente quer se curar de algo. Por mais que você não tenha isso ainda, você não deve olhar no espelho e ver o negativo, e ver a gordura que você não quer mais ali, e ver o peso, sobrepeso. A questão, eu vou dar um exemplo, tá? A questão da pessoa que quer emagrecer. A pessoa vai na academia, ou a pessoa vai se pesar, a pessoa vai lá, faz o exercício, até começa assim, mas eu não saio do lugar, eu venho aqui, faço e não saio do lugar, tá sempre igual. O que o universo vai dar mais para ela? Nada, vai dar o mais o igual que ela está dizendo, o igual que ela está dizendo. Só que, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, eu, na questão de emagrecimento, sabe o que eu fazia quando eu queria emagrecer muito, que eu queria emagrecer mais, e até hoje eu faço? Eu vou lá e me peso, mas eu não olho o peso que eu tô. Eu vou lá e boto a mão em cima e visualizo aquele peso que eu quero. E automaticamente, em menos de 30, 60 dias, eu chego naquele peso. Por quê? Porque eu estou mudando a minha autoimagem. Eu estou mudando a concepção que eu tenho de mim. Então, quando eu começo a mudar essa autoimagem, tudo à sua volta começa a mudar. Mas como, Ariane? O universo, ele vai te mostrar as causas. Você vai ficar na frequência do que você quer. E automaticamente as respostas vão vir. Você vai começar a ver, poxa vida, vai surgir um médico aqui, vai surgir um nutricionista ali, vai surgir coisas que vão fazer com que você chegue naquele ideal do corpo, da cura, do peso, da ansiedade. Todas essas coisas que a gente quer melhorar seguem os mesmos princípios, os mesmos. E alinhado a isso, se eu fosse dizer para vocês assim, ó, o que eu devo fazer todo dia? Viva no bem-estar. Viva no bem-estar. A nossa paz, ela vale ouro. Tem gente que não sabe disso, mas ela vale ouro. O bem-estar e o equilíbrio, ele vale ouro para quem sabe usar